Você está pensando em abrir uma hamburgueria ou precisa melhorar do que acabou de começar, mas está sem vendas? No programa Conta aí, João de hoje, eu trouxe um convidado especial que vai te ensinar como fazer para ter sucesso com uma hamburgueria que acabou de começar do zero. Se você não me conhece, eu sou João Barcelos, especialista em delivery, e esse aqui é o programa Conta aí, João. Para o programa de hoje, nesse episódio que é muito especial, onde vamos falar com a galera que trabalha ou tem o desejo de trabalhar em um dos principais nichos da plataforma. Eu trouxe um cara que é referência na Zona Norte de São Paulo, tem um trabalho muito legal, é bem conhecido no meio das hamburguerias, criador de um movimento que ajuda o pequeno e o médio empreendedor a acessar os grandes nomes do mercado, é ele, Maicão, da Mike Burger. É isso aí, seja bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço junto. A participação aí e vamos embora, vamos trocar essa ideia aí. Cara, feliz de estar aqui com você. Você é um cara muito novo, quantos anos? Eu tô com 29. 29 anos de idade. Tá mais ou menos, né? A cara já diz... Rodou sem óleo? Brincadeiras à parte, o Mike, que é um querido, tem um movimento Hamburgueiros do Brasil, isso. É isso? Para ajudar a galera, que nem você falou, que tá começando, que já tá ali, a ter acesso a diversas pessoas que estão no mundo do burger aí. Hoje você é uma referência para muita gente que tá começando, muita gente que já tá no mercado também. Mas eu queria saber, como foi o seu começo, como foi a ideia, de onde surgiu o desejo de ter e criar uma hamburgueria? João, acho que o começo é igual de todo mundo, né? Eu acho, mais ou menos, para fazer uma renda extra. Trabalhava na empresa Fast Shop, teve um certo tempo que eu já fazia uns burguinhos, postava assim pra rapaziada, aqueles lanches grandão, legal, que você olhava assim, nossa, será que tá bom ou não? Aí a rapaziada sempre comentava. Aí uma certa vez eu ia sair de férias, aí um amigo nosso já falou assim, pô, por que você não faz uma renda extra nessa parte de burger, de lanches no caso, né, que eu postava? Aí eu peguei essa grana e falei assim, pô, vamos investir na parte de lanche, essas coisas. Peguei, fiz uma hamburgada ali com a família, nunca tinha tocado na chapa, essas coisas. Fiz na frigideira, né? Primeira vez, tipo, fazendo hambúrguer, que fazia mais aquele de mercado, bem fininho, sim, que é bem mais simples, entender um pouco de carne, eu fui correr atrás disso. Aí peguei, chamei minha família, os amigos, todo mundo gostou, aí já foi aquele ok, né? Falei, pô, aí já tem um negócio. Aí depois de um mês entrei de férias, peguei esse dinheiro das férias, investi nessa parte do burger assim, não apliquei nada em conhecimento, não sabia, eu só sabia que tinha que colocar na chapa, ligar um WhatsApp da vida assim e vamos ver no que sai. Final de semana, pra mim, eu lembro que foi muito bom, mas se for contar, acho que tinha saído uns 10, 15 pedidos no final de semana inteiro. Né? Mas por um bom começo, assim, a rapaziada mandando feedback assim, foi bem legal. E já elogiando desde o começo. Já elogiando, acho que também é bem importante se alguém tivesse um feedback negativo, mas ninguém falou, então se tiver, acho que a pessoa guardou pra ele, mas acho que todo mundo gostou naquele momento. Então o seu começo foi muito, poxa, vou começar como uma renda extra. Sim, no final da pandemia. Vou começar aqui no final da pandemia, como uma alternativa aqui opcional do meu, para complementar minha renda. Só trabalhava em um local, a minha esposa não trabalhava, a minha sogra, que a gente morava tudo no mesmo local, também trabalhava, mas é aquilo, a gente, pô, vamos fazer uma rendinha extra aí, e a gente sempre via, né, tipo, foi bem no final da pandemia, e a gente via ou o pessoal fazendo lives, ou divulgando alguma coisa, aí a gente se arriscou isso. O pessoal disse que se eu começasse no começo da pandemia, poderia ter dado um up, porque eu peguei bem no finalzinho, sim, mas graças a Deus, tudo no passinho de Deus, e as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. Mike, uma coisa uma pergunta que não quer calar. E quando foi que você fez com que isso se tornasse sua renda principal? Eu fiquei trabalhando na outra empresa durante 6 anos. Aí eu fiquei conciliando o trabalho, a hamburgueria durante uns 3 anos. Então era uma barra bem complicada. Às vezes eu tava trabalhando no domingo à noite, saía 1 hora, ia pra casa e trabalhava na empresa, a gente viajava pra outro estado, fazia essas coisas. Aí era 8 horas da manhã, já tava em outro estado. Aí a pessoa perguntava, nossa, como que você tá em outro estado? Você não tava trabalhando? Aí às vezes começou a apertar, porque ficava muito corrida. Aí conforme o tempo, correr atrás um pouco de conhecimento, né? Pra ver, saber se era uma coisa certa, né? Porque não dá pra gente tô num serviço que gera uma renda e aí eu ir para uma outra coisa que oscila, né?
porque às vezes tem dias bons, dias ruins, e aquela parte de administração. Eu não manjava nada, né? Até hoje em dia a gente vai patinando, essas coisas, né? Porque não é uma coisa fácil você administrar um negócio, né? Que às vezes pode ter um produto que for muito bom, mas se você não tiver uma boa administração, conforme o tempo do seu negócio, vai morrer, né? Sim. Aí durante uns 3 anos eu fiquei nessa, assim, pô, vai nisso. Se dividindo nos dois. Aí depois de mais ou menos, faltando quase um ano pra eu sair, eu já fiquei pensando, pô, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu fico nesse trabalho ou vou pro outro. Aí sempre a rapaziada fala assim, cara, se fosse você eu saía, mas o medo não deixava eu sair do outro trabalho. Você queria ter uma segurança. Ter uma segurança, porque querendo ou não, eu tenho meu filho, eu tenho a minha esposa, tenho que sustentar, e, tipo, ela me ajudava, ou ela ficava em casa, então, tipo, a gente não dá pra trocar o certo pelo duvidoso. Foi em dezembro do ano retrasado, aí quando virou o ano, eu trabalhei final de ano, peguei o dinheiro que eu tava e peguei e investi todo no negócio, reformei tudo. E de lá pra cá, cara, quando foi que você falou assim, poxa, agora eu tô conseguindo viver do meu negócio, quanto tempo demorou isso? E o iFood já participava da sua vida? Como que era? Como que o iFood entra nisso e o quanto que representa hoje pra você? O iFood hoje representa 80% do meu negócio, mas no começo, confesso que eu não deixava o meu iFood aberto, porque como aquela parte de eu não manjar de nada, eu pensava que era só abrir a loja e pronto. E eu abria a loja e não saía nada. Às vezes eu falava pra minha esposa, deixa fechar. O iFood não funciona. Não funciona. Todo mundo eu vejo que mais o meu saíam 2 ou 3, aí não dava tanta importância. Aí chegou um certo tempo que falei assim, não, a gente procurei o conhecimento, procurei até a parte do iFood Decola, que tem muita coisa lá pra rapaziada que não manja de nada, que às vezes não tem um valor para um gestor de iFood, sim, mas lá tem tudo completo para você saber o básico para você dar o up. Aí foi depois que eu olhando esses vídeos, eu comecei a mexer na minha loja, dar mais uma atenção e foi aí que deu um upzinho. Deu uma guinada. Então aí, aquilo que não representava nada, hoje representa 80%. É 80%. E hoje em dia eu não deixo o iFood fechado de jeito nenhum, então... Se alguém ali que tá nos assistindo agora falar assim, poxa, eu vou começar, tô com uma venda direta aqui, tímida ainda, meus primeiros momentos na plataforma, qual que é o conselho que você dá para alguém que tá começando no iFood agora? Tem um iFood Decola, você vai abrir um negócio, você já tem que estudar, né, o que você quer, né? Se você vai ter um delivery direto, um iFood, você procura lá o básico que você tem que fazer. Se você puder contratar um gestor, você contrate, mas vai lá, dá uma estudada, vê um cardápio que seja atrativo para o seu cliente, mas ao mesmo tempo tem um WhatsApp, algum site próprio, para que às vezes pode ter uma estabilidade, não só depender de uma plataforma, mas ter os dois ali atrelados ao mesmo tempo. Se você tivesse estudado antes, você acha que você teria guinado mais rápido? Teria guinado, porque até uma coisa muito interessante, na minha primeira semana quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um motoboy, você trabalhava com batata. Sim. Ele começou, depois de uns 2 meses, a trabalhar com batata. E ele trabalhando comigo. E ele falou assim, mano, tô acompanhando um cara lá, que o cara é genial, ele dá várias dicas. Ele abriu um negócio de batata. Que ele legal. Acompanhava você. Que legal. Uns 4 anos atrás isso. Aí você vê, hoje em dia estamos aqui. Aí tipo assim, no momento eu não dei tanta importância. Eu falei assim, porra, não é o meu negócio, né? Então, mas você já dava dicas de iFood, de negócio, essas coisas. Se eu tivesse acompanhado, eu já poderia ter pegado um conhecimento, ter acelerado. E hoje em dia a gente, querendo ou não, você já é a maior referência, sim, na parte do iFood. Se eu tivesse acompanhado, acho que já estaria na maré mais alta. Mas, cara, deixa eu te falar, produto. Você começou, você não era um cara especialista, a sua família não era de dono de hamburgueria. Sim, não era. Você veio do mercado de trabalho, entrou no negócio e, poxa, vou investir nisso, começou com a frigideira e tal. Cara, quando você entendeu a importância do produto e quais são os produtos campeões de venda lá pra você e que não pode faltar numa hamburgueria que tá começando? Cara, no começo, eu era contra Smash. Aquele negócio de amassar, eu não gostava. Aí eu sempre colocava o burguinho, carne alta, 160, porque você só pega e joga. E eu não tinha Smash. Isso pra mim foi um erro. Então, coloca um exemplo, um Smash, uma carne alta, até mesmo vegano, porque você tem que atingir todos os públicos. Antigamente eu não tinha Smash. Depois que eu coloquei o Smash, hoje em dia o Smash é um dos lanches que eu mais vendo na minha casa. Que é um triplo Smash. E vamos supor que tempos atrás eu não tinha isso. Então, tempos atrás eu estava perdendo uma grana porque eu não tinha um certo produto. Então você tem que variar, um Smash, carne alta e assim vai.
ter diversidade no seu cardápio. O vegano é importante hoje Não, pra galera ter. É muito importante, porque hoje em dia eu tenho um cliente que pede toda semana e ele pede um vegano. E se eu não tivesse esse, eu perderia esse cliente. Tipo, toda semana ele faz um pedido, vamos supor, quase de R$300, um exemplo assim. Tipo assim, 4 hambúrguer normal e um vegano ali. E um vegano. Se eu não tivesse Se esse não vegano... tivesse, ele ia comprar em outro lugar que tem os dois, né? E aí você vê que é um cliente fiel, que gosta do meu produto. E se eu não tivesse esse produto para atender ele, eu ficaria para trás. Alguém que está pensando em inovação, porque a gente tem muita gente que pega referência daqui, dali, etc. Qual a importância de você ter um produto autoral, aquele que você inventou, eu sei que você tem. Me fala aí rapidamente qual que é a importância disso. Hoje em dia eu tenho um produto autoral, mas ele não vende tanto por causa que hoje em dia você tem que investir muito no marketing em cima dele. Que é um lanche que tem banana da terra, que é tipo de goiabada, bacon, e é um lanche que vai banana. Quando as pessoas veem banana no lanche, aí já fala, não, acho que não vai casar. Mas o cara que compra, ele volta. Prova e volta. Ele volta. Então, tipo assim, você pode ter um produto autoral, mas acho que você tem que investir muito na parte do marketing. Legal. Porque não é você pegar, eu fiz o lanche, colocar lá, vai vender. E deixar de canto, não. Você tem que dar uma investida então nele. Tem que ter um trabalho em cima do autoral. Tem que ter tudo um trabalho, porque aí você vai fazer um lanche pra ficar parado. Às vezes eu até tirei ele do cardápio porque ele não saía. Mas como eu participei de uns campeonatos, já ganhei um campeonato colocando esse burger, então aí eu deixo ele no cardápio direto. Legal. Aí eu sempre tento fazer um marketing que eu coloco assim, é um lanche autoral, eu coloco um preço caro nele. Aí ele é um preço mais alto, divulgo ele e ele pega e sai. Legal. E outro lanche que também que eu tenho, que sai bastante, que hoje em dia as hamburguerias têm um certo preconceito, que é a piscininha de cheddar. Hoje eu tenho uma piscininha de cheddar com 2 lanches, aí vai o lanche cortado no meio, com batata frita, bacon, acompanha até um refrigerante. É um valor que a pessoa consegue pagar e dá para 2 pessoas, mas hoje em dia eu tenho. E é instagramável. E é instagramável e é um lanche que viralizou no Instagram, no TikTok. Quando eu postei, vinha gente até da Bahia perguntar, mas ainda a gente não tá na Bahia, né? Mas é um lanche que viralizou. E, tipo, acho que, tipo assim, às vezes a pessoa que tá no hambúrguer vai na ideia de todo mundo falar assim, você não precisa ter uma piscina de cheddar porque é diferente. Mas acho que tem que ter. É um lanche que principalmente por ser um produto que tá viralizando em vários locais na internet, né? Então, você tá atento também às tendências, isso faz diferença. Sim. E ficar atento às tendências, né? A parte de smash, a parte de ter um vegano, a parte de ter uma piscininha de cheddar. Tem um de frango também. Eu tenho um de frango também, que antigamente eu também não tinha. Tipo, hoje em dia também vende bastante. Sabe, meu filho e minha filha, eles preferem o hambúrguer de frango do que o normal. Carne, geralmente, quando pedem. E dependendo do lugar, se não tivesse um frango, você não compraria, compra, né? Exato. E, cara, eu particularmente, eu gosto muito de smash. Sim. E uma coisa que eu gosto muito é o choripan, aquele que é o bife de linguiça. Sim, eu fiz uma vez. Hambúrguer de linguiça. Você lembra na Fispal? Lembro. Que a gente gerou uma conexão. Lembro. A gente fez até um vídeo lá. É verdade. O Alexandre lá, mano. Foi bem legal. Fiz aquele lá, porque a gente tava no pão, stand. A linguiça, o vinagrete. Coloquei, às vezes, na minha hamburgueria, fiz um hambúrguer do mês com ele, saiu bem, mas era um hambúrguer do mês e depois peguei e tirei. Mas é um lanche também diferente pra você ter no mercado. Que aí você pode pegar e que não é difícil de se fazer. E você pega um público que você não tem, né? Cara, se você pudesse agora dar uma dica de cardápio, olhando para cardápio. Se você for imaginar um mix, poxa, alguém vai começar, não tem tanta estrutura, não consegue investir em muita coisa. Cara, 5 a 6 tipos de lanche. Quais não pode faltar para um cardápio? Quais que não pode faltar? Vamos lá. Você tem que ter pelo menos um vegano, um de frango, seriam 2 carne alta, um x-salada, um cheeseburger, um lanche com ovo. E ter o smashinho. Aí você não precisa ter vários smash. Você coloca um smash com opções do cara adicionar várias carnes. Com variáveis nele, isso, né? 2 carnes, 3 carnes. Aí você coloca do jeito que você quiser. O cliente... E ter os complementos ali pra quem quer montar também. Uma batatinha frita, uma batata com cheddar e bacon, uma batata totalmente autoral, que hoje em dia as pessoas fazem. Com carne seca, com... Sim, eu acho muito louco. Eu não tenho, né? Porque eu acho que vai mais pro público presencial. Uma batata com queijo parmesão e ralado ali, vai né? um azeite estrunfado. Casa muito bem para a experiência do cliente lá na hora. Muito então seriam bom. Esses aí. Acho que seria o principal, fora as entradas para você ter. E também muito bom ter uma bebida, que é a Pink Lemonade. Hoje em dia eu também faço uma receita que a gente faz na casa e sai muito bem. Os clientes gostam pra caramba. Bom demais, gente. Então assim, fugir um pouquinho do tradicional. Sim.
ficar atento às tendências, ter um bom mix de produto, Sim. você ter um produto autoral, mas divulgá-lo, né? Sim. Ter uma rede social ativa. Sim, hoje em dia, graças a Deus, tem uma rede social muito ativa. E isso faz a diferença no seu delivery. Hoje faz a diferença no meu delivery e também na minha vida pessoal, que isso hoje em dia gerou contratos pra mim. Te abriu portas. Já abriu muitas portas, feira, ida para os Estados Unidos, aquilo. Eu, 4 anos atrás, não almejava muita coisa, não tinha planos nem nada, mas eu vou colocar hoje em dia contratos, viagens, feiras, participação de campeonatos, e eu nunca imaginei isso na minha vida e as coisas estão acontecendo. Então, de fato, ter uma hamburgueria, focar no negócio, Sim. entrar de cabeça, pode sim mudar a vida de alguém. Mudou a minha vida, o hambúrguer mudou a minha vida, e hoje em dia eu só tenho a agradecer, e a melhor decisão da minha vida foi eu ter saído do meu trabalho e focado 100% no meu negócio. Bom demais. Todo final de programa a gente tem a dica do João. Então eu quero dar 2 dicas aqui. A dica de número 1 é, faça como o Mike. O Mike ainda ele falou que demorou a parar e buscar o conhecimento, Sim. mas depois que buscou o negócio rampou. Então você não precisa mais retardar esse time aí de dar início aos estudos. Então o site decolarestaurantes.com.br tem curso para fazer gestão 360 de hamburgueria, para você entender tudo sobre o funil de vendas, montar um bom cardápio no iFood, tirar fotos profissionais, aprender a trabalhar nas 4 linhas ali do seu negócio. Esse é o conselho de número 1. E o conselho de número 2 é, se você ainda está dividido, se você ainda está ali numa agenda dupla, assim como o Mike esteve, olha, no dia que você sentiu o mínimo ali de segurança, se joga de cabeça no seu negócio, porque aquilo que a gente foca se expande. Se você focar no seu negócio, você pode ter certeza garantida de que ele vai se expandir. Ali, um passo de cada vez, mas você vai vencer assim como o Mike. Mike, obrigado. Eu agradeço. Tamo junto. Muito obrigadão mesmo por ter aceito o convite. E uma palavra final para quem está começando e ficou até o final. Rapaziada, a palavra que eu deixo é acredite nos seus sonhos, que logo menos possam se realizar. Eu almejava muita coisa na minha vida e hoje em dia as coisas estão acontecendo no tempo de Deus. Então acredite nos seus sonhos que logo menos irá realizar. E eu só tenho a agradecer a participação, que nem eu falei. Antigamente um amigo falou de você e hoje em dia estou aqui trocando ideia com o João e dando essa dica aí pra vocês. Bom demais, gente. Muito obrigado. Tamo junto. Fui!